let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. If she wants to come over here with this, don't fear that. Veja, se ela quiser vir aqui, bem, simplesmente não hesite nisso. I want to lay hands on her when she passes by. Amen. Eu quero impor as mãos sobre ela quando ela passar por aqui. Y'all excuse me just a minute, and God forgive me. That's right. Vocês me deem licença só por um minuto, e Deus me perdoe por isso. Isso mesmo, irmão. Heavenly Father, this your daughter here sat here this morning, and she's come to hear the message, and Satan's trying to beat her from it, but he can't. In the name of Jesus Christ. Pai Celestial, esta tua filha aqui se assenta aqui nesta manhã, e ela veio para ouvir a mensagem. E Satanás está tentando desanimá-la disso, mas ele não o pode fazer. Ele não o pode fazer. Satanás não pode, no nome de Jesus Cristo. Certo. Bem, essa porta, eu penso que se alguns irmãos, então o ar pode passar por aqui, até vocês. Oh, you talk about stuff. You ought to get in some of these places overseas where they're just piling on top of one another, leprosy and cancer. And, oh, my, you can't hardly get your breath, and things like that. Oh, por falar em abafado, vocês deviam entrar num desses lugares no estrangeiro, onde eles simplesmente se amontoam uns sobre os outros, com lepra e câncer. E, que coisa, você mal pode respirar, sabe, em coisas assim. Lay in them great big buildings just contaminated with diseases. Colocam-se naqueles enormes edifícios simplesmente contaminados com doenças. You know what leprosy would be? E você sabe o que seria a lepra? They're laying there with no ears and half their face eat off and no arms and little pegs for feet and things like that, laying piled on one another. Ali deitados, ali sem ouvidos e metade de seus rostos comido e sem braços e pequenas estacas para os pés e coisas assim, deitados, amontoados uns sobre os outros. Many of them dying right then, laying out there from piling on one another, trying to get in somewhere, to hear the message. E muitos deles morrendo naquele mesmo momento, deitados ali fora, por se amontoarem uns sobre os outros, tentando entrar em algum lugar, você sabe, para ouvir a mensagem. And now in this, I tell you what happened. E agora nisto, eu lhes digo o que aconteceu. In the vision that I had, I'll go back because I brought the two visions in to show you about one of them as to be out west. Na visão que eu tive, eu voltarei, porque eu introduzi isto, as duas visões, para lhes mostrar a respeito de uma delas. Eu devia estar lá no oeste. I've always longed for that. Eu sempre tenho desejado ardentemente isso. And now the purpose of the message this morning is to post the church and everything that He'll let me post the church to, as far as I know, until as I go along. E agora o propósito da mensagem esta manhã é de anunciar a igreja em tudo que Ele me permita a igreja anunciar, até onde eu sei, à medida que eu prossiga. And this struck me, so I wanted to post the church. E isto me atingiu de forma que eu desejei anunciar a igreja. Now this is to this tabernacle only, see, to here. Agora, isto é só para este tabernáculo, veja, para aqui. Now, and in this vision, the first one, here's what taken place. Agora, e nesta visão, a primeira, eis o que aconteceu. After the vision struck me, and I was so weak, and I lost all that blood, and once I thought I was sinking into a endless eternity. Depois que a visão me atingiu, eu estava tão fraco e eu tinha perdido todo aquele sangue, pensei que eu estivesse me afundando numa eternidade sem fim. Many of you heard me tell this before. And sinking into an endless eternity. Muitos de vocês já me ouviram contar isto antes, e me afundando numa eternidade sem fim. First I was going through like clouds, and then through darkness, and sinking on down, down, down. Primeiro eu estava passando como que por nuvens, e então por trevas, e me afundando, me afundando, me afundando. And the first thing you know, I got into the regions of the lost. And in there I screamed. E antes de saber de mais nada, eu entrei nas regiões dos perdidos.
E ali dentro eu gritei. And I looked, and there just everything, there was no foundation to it. I could never stop falling. Eu olhei e ali simplesmente tudo. Não havia fundo nisto. E eu de modo algum podia parar de cair. For eternity looked like I was going to fall. There's no stopping nowhere. Para a eternidade, parecia eu ia cair. Não havia parada em nenhum lugar. And then, what a difference it was from the vision I had here not long ago of being in glory with the people. The contrast. E então, que diferença foi da visão que eu tive aqui há pouco tempo, de estar na glória com as pessoas? O contraste. But in this, as I was falling, I screamed for my daddy. Porém, nisto, à medida que eu caía, eu finalmente, eu gritei chamando o meu papai. Of course, being just a kid, that's what I would do. I screamed for my daddy. And my daddy wasn't there. Naturalmente, sendo apenas uma criança, isso é o que eu faria. Gritei chamando meu papai e o meu papai não estava ali. I screamed for my mother. Somebody catch me. E eu gritei chamando minha mãe. Alguém me apanhe! There was no mother there. I was just going. E não havia nenhuma mãe ali. Eu simplesmente estava indo. I screamed then to God. There was no God there. There was nothing there. E eu gritei então para Deus. Não havia Deus ali. Não havia nada ali. And after a while, I heard the most mournful sound that I ever heard. And it was the awfulest feeling. E pouco depois, eu ouvi o som mais fúnebre que jamais ouvi. E foi a sensação mais horrível. There's no way even a literal burning fire would be a pleasure to the sight of what this was. Não há maneira de, mesmo um fogo literal queimando, seria um prazer comparado com o que isto era. Now those visions has never been wrong. Agora, essas visões jamais têm estado erradas. And it was just one of the most horrible feelings I ever had. And what did I heard? A noise sound like some kind of a haunted affair. E foi simplesmente uma das sensações mais horríveis que eu já tive. E o que fez... Eu ouvi um barulho. Soava como um tipo de coisa assombrada. And when it was, I looked coming and it was women. E quando isso estava, que eu olhei, vindo, e eram mulheres. And they had green stuff, you just see their face. And they had green stuff under their eyes. E elas tinham uma coisa verde, simplesmente podia-se ver apenas os seus rostos. E elas tinham uma coisa verde debaixo de seus olhos. And their eyes look like run back, like the women today paint their eyes. Run back like that, and just their eyes and face, and they were going, E seus olhos pareciam prolongados para trás, como as mulheres hoje pintam os seus olhos. Prolongam eles assim para trás e apenas os olhos e o rosto delas. E elas estavam fazendo Oh my, I just screamed out, oh God, have mercy upon me. Have mercy, oh God, where are you? If you'll only let me go back and live, I promise you to be a good boy. Oh, que coisa! Eu simplesmente gritei bem alto. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, ó Deus. Onde tu estás? Se tu tão somente me deixares voltar a viver, eu te prometerei ser um bom menino. Now that's the only thing I could say. Agora, essa é a única coisa que eu pude dizer. Now God knows, and at the day of judgment, He'll judge me for that statement. Agora, Deus sabe, e no dia do juízo, Ele me julgará por esta declaração. That's what I said. Lord God, let me go back, and I'll promise you I'll be a good boy. Isto é o que eu disse. Senhor Deus, deixa-me voltar, e eu te prometo que serei um bom menino. And when I got shot, I had told lies. I had done pretty everything there was to be done. Only one thing that I say I might as well just clean it out while I'm right here now. E quando eu recebi o tiro, eu havia dito mentiras, eu fizera quase tudo que havia para se fazer. Só uma coisa que eu digo, é melhor eu já pôr isto para fora enquanto estou bem aqui agora. And when I looked down and seen I was half blowed in two almost, I said, God,
have mercy on me. You know I never did commit adultery. E quando eu olhei para baixo e vi que eu estava metade explodido em dois, quase, eu disse, Deus, tem misericórdia de mim. Tu sabes que eu realmente jamais cometi adultério. That's the only thing that I could say to God. Essa era a única coisa que eu podia dizer a Deus. I never accepted His pardon and all these things. I just could say I never did commit adultery. Eu nunca aceitara seu perdão e todas essas coisas. Eu só pude dizer, eu realmente jamais cometi adultério. And then they taken me out there, and then in that I cried, God, be merciful to me. I'll be a good boy if you'll only let me go back. For I knew there was a God somewhere. E então eles me tiraram dali, e então nisso eu clamei, Deus, sê misericordioso para comigo. Eu serei um bom menino se tão somente me deixares voltar, pois eu sabia que havia um Deus em algum lugar. And so help me, those wearied creatures all around, I'd just been a new arrival. E assim me ajudar, aquelas criaturas abatidas em todos os lados, eu acabara de me tornar um recém-chegado. In the most hideous, horrible, ungodly feeling, and that looked like great big eyes, the big eyelashes out like that, and run back like a cat, back like this, and green stuff, and like it cankered or something. E a sensação mais medonha, horrível e hedionda naquilo. Pareciam-se com olhos enormes, grandes cílios salientes assim, e prolongados como um gato, como que assim, para trás. E uma coisa verde, como que tivessem gangrenados ou algo assim. And they were going, oh, what a feeling. E elas estavam fazendo, Oh, que sensação. Now then in a moment's time, I'd come back to natural life again. Agora, então, num instante, eu havia voltado à vida natural novamente. That thing has bothered me. Essa coisa tem me perturbado. I thought, oh, let it be that I'll never go to a place like that. No other human being will ever have to go to a place like that. Eu pensei, oxalá eu jamais volte a um lugar como aquele. Que nenhum outro ser humano jamais tenha de ir a um lugar como aquele. 7 months later, I had the vision of standing in the west and seeing that gold cross coming down upon me. 7 meses mais tarde, eu tive a visão de me encontrar no oeste e vendo aquela cruz dourada descendo sobre mim. And I knew that there was a regions of the damned somewhere. E eu sabia que havia uma região dos condenados em algum lugar. Now, I never noticed it too much until about 4 weeks ago. Agora, eu nunca tinha notado muito isto até por volta de 4 semanas atrás. The wife never thought of it in these terms. A esposa nunca eu tinha pensado nisto nesses termos. About 4 weeks ago, the wife and I went down to Tucson to do some shopping. Por volta de 4 semanas atrás, a esposa e eu fomos a Tucson para fazermos algumas compras. And while we were sitting, the wife, we went in downstairs and there was a bunch of sissy-like boys had their hair ratted, like the women does, and bangs combed down here in front, and these real high trousers on, kind of, I guess, a beat necks or what you call them. E enquanto nós estávamos sentados, nós entramos no andar térreo e ali havia um bando de rapazes de aparência efeminada que tinham seus cabelos agitados, você sabe, como as mulheres fazem, e mechas de cabelo caídas na testa, penteadas para baixo aqui na frente. E vestidos com essas calças realmente extravagantes, como que eu imagino os beatniks, ou do que quer que os chamem. And they were in there and everybody's looking at them and their heads is that big like the women that wears these here water head haircuts, and they were down there. E eles estavam ali dentro e todo mundo estava olhando para eles e suas cabeças eram deste tamanho, como as mulheres que usam esses cortes de cabelo aqui, cabeça d'água. Você sabe. E eles estavam ali embaixo. And a young woman come by and she said, "What do you think about that?" E uma jovem se aproximou e ela disse, "O que o senhor acha disso?" I said, "Then you ought to be ashamed of yourself, if you can think that." Eu disse, então você devia ficar envergonhado de si mesmo, se você pode pensar assim. I said, "He has just as much right to do it as you do. Neither one of you have a right." Eu disse,
Ele simplesmente tem tanto direito de fazer o quanto você tem. Nenhum de vocês dois tem direito. So I went upstairs and I sat down. Então eu fui no andar de cima e me sentei. And when I did, there's an escalator. It was a J.C. Penney store, and the escalator bringing the people up. E quando eu sentei, havia uma escada rolante. Era na loja do J.C. Penney. E a escada rolante trazendo as pessoas para cima. Well, I really turned sick at my stomach seeing those women come up there, young, old, and indifferent, wrinkled, young, in every way, with little bitty shorts on. Bem, eu realmente tive náuseas vendo aquelas mulheres subirem ali, jovens, velhas, indiferentes, enrugadas, jovens e de toda maneira, vestida com shortinhos. Their filthy body and those sexy dressed women with those great big heads like that, and here they come. Corpos obscenos e aquelas mulheres vestidas sensualmente com aquelas cabeças enormes daquela maneira. E aqui vinham elas. And one coming right up that escalator is coming right up like that, where I was sitting back in a chair, sitting there with my head down. E uma saindo daquela escada rolante, simplesmente vindo bem em minha direção, assim, de onde eu estava reclinado numa cadeira, sentado ali com a minha cabeça baixada. And I turned and looked, and one of them coming up the steps was saying, Spanish speaking, to another woman. E eu virei, eu olhei. E uma delas subindo os degraus estava dizendo, falando espanhol com uma outra mulher. She was a white woman speaking to the Spanish woman. Ela era uma mulher branca falando com uma mulher espanhola. And when I looked, all of at once I was changed. There I'd seen that before. E quando eu olhei, de repente eu fui mudado. Ali eu tinha visto isso antes. Her eyes, you know how the women are doing now, painting their eyes just recently like cat, put it up like this, and wearing cat glasses and everything, with eyes up like this, and that green stuff there, their eyes. Os olhos dela, vocês sabem como as mulheres estão fazendo agora, pintando seus olhos bem recentemente, como de gato. Vocês sabem, levantam-nos assim, e usando óculos de gato e tudo. Vocês sabem, com os olhos para cima assim, e aquela coisa verde debaixo dos olhos delas. There was that thing that I seen when I was a child. Ali estava aquela coisa que eu vi quando era criança. There was the woman, just exactly. Ali estava a mulher, bem exatamente. And I just got numb all over and began to look around, and there was those people mumbling, going on about the prices and things in the building. E eu simplesmente fiquei completamente paralisado. E comecei a olhar em volta, e ali estavam aquelas pessoas resmungando, vocês sabem, reclamando acerca dos preços e coisas no edifício. I just looked like I just changed for a moment. E eu simplesmente, parecia que eu simplesmente mudara por um momento. And I looked and I thought, that's what I saw in hell. E eu olhei e eu pensei, é isso que eu vi no inferno. There they was, that canker. Ali estavam elas, aquela gangrena. I thought because they were in hell, what made them that way, a greenish blue under their eyes. Eu achei que porque elas estavam no inferno, que as fez assim, um azul esverdeado debaixo de seus olhos. And here was these women painted with greenish blue, just the way that vision said about 40 years ago. E aqui estavam essas mulheres pintadas de azul esverdeado, exatamente da maneira que aquela visão disse, por volta de 40 anos atrás. About 40 years ago is what it's been. Por volta de 40 anos atrás é que foi. I'm 54, I was 14. Eu tenho 54, eu tinha 14. So about 40 years ago, and that's the number anyhow of the judgment, you see. Então, por volta de 40 anos atrás, e esse é o número de qualquer forma do juízo. Veja você. Now, I'd seen that, and I couldn't even speak to my wife when she come. Agora ali estava, eu vira isso e nem pude sequer falar com minha esposa quando ela veio. She's over there trying to get Sarah and the kids some kind of a dress or something for school.
And I couldn't even speak to her. Ela estava ali tentando comprar algo para Sara e as crianças, como que um vestido ou alguma coisa para a escola. E eu nem pude sequer falar com ela. She said, Bill, what's the matter with you? Ela disse, Bill, que é que há com você? I said, honey, I'm almost a dead man. Eu disse, querida, eu sou quase um homem morto. And she said, what's the matter? Are you sick? Que é que há? Você está doente? I said, no. Something's just happened. Eu disse, não, algo acabou de acontecer. Now, she don't know. She's waiting for this tape to return. I've never said it to nobody. Agora, ela não sabe. Ela está esperando que esta fita retorne. Eu nunca disse isso a ninguém. I thought I'd wait, as I promised, bring it to the church first. Bring it to the church. That's my promise. Eu achei que eu deveria esperar, como eu prometi, trazer isto para a igreja primeiro. Estão vendo? Trazer isto para a igreja. Essa foi a minha promessa. And you'll realize after tonight, the reason I try to keep my promise. E vocês compreenderão, depois de hoje à noite, a razão por que eu procuro manter a minha promessa. Estão vendo? I thought then, as I noticed them cankered looking eyes on them women. Eu pensava então, enquanto notava aqueles olhos com aparência de gangrenados naquelas mulheres. There were the Spanish, the French, and Indian, and white, and all together. Ali estavam a espanhola, a francesa, e a índia, e a branca, e todas juntas. But that great big heads, you know, bushed up with that combs where they comb it back, way big, and then comes out, you know how they do it, fix it in the, like they do it. Mas aquelas cabeças enormes, você sabe, cheias em cima, com aqueles penteados, o modo como elas penteiam para trás, bem volumosas, e então aparecem. Vocês sabem como elas fazem, ajeitam da maneira que elas fazem. And then them cankered looking eyes, and the eyes with the paint that run back like a cat's eye. E então aqueles olhos com aparência de gangrenados e os olhos com a pintura, elas prolongam para trás como os olhos. And them talking, and there I was again, standing there in J.C. Penney's store, back in hell again. E aquele falatório, e ali estava eu novamente, me encontrando ali na loja de J.C. Penney, de volta ao inferno novamente. I got so scared, I thought, Lord, surely I haven't died, and you've let me come to this place after all. Eu fiquei tão amedrontado. Eu pensei, Senhor, seguramente que eu não morri. E tu tens me deixado vir a este lugar, apesar de tudo. And there they were, making just around like in that vision, like you could just barely hear it with your ears, you know. E ali estavam elas fazendo simplesmente por ali dessa maneira, como naquela visão. Você simplesmente mal podia ouvir com os seus ouvidos. Você sabe. Just the mumbling going on with people, and them women coming up that escalator and walking around there, and there's them green and funny-looking eyes, mournful. Só o murmúrio e o comportamento das pessoas, e aquelas mulheres subindo aquela escada rolante e perambulando por ali. E aquele ali estavam aqueles olhos verdes, de aparência esquisita. E wife come up and I said, just let me alone a minute, honey. I said, if you don't mind, I want to go home. E a esposa subiu e eu disse, apenas me deixe sozinho um minuto, querida. Eu disse, se você não se importa, eu quero ir para casa. And she said, are you sick? E ela disse, você está doente? I said, no. Just go ahead, honey, if you got any shopping to do. Eu disse, não, simplesmente vá em frente, querida, se você tem alguma compra para fazer. She said, no, I'm finished. Ela disse, não, eu terminei. And I said, let me take you by the arm. See? I walked out. Eu disse, deixe-me tomá-la pelo braço. Vê? E eu saí. She said, what's the matter? Ela disse, que é que há? I said, Meady, something happened up there. Eu disse, Meda, alguma coisa aconteceu ali em cima. And while I was under that, I thought this. What day are we living in? Could this be the third pull? E enquanto eu estava sob o efeito daquilo, eu pensei isto. Em que dia nós estamos vivendo?
Poderia ser esta a terceira puxada? Now, I've got some notes here. Agora, eu tenho algumas anotações aqui. Jesus, we find out that Jesus in his ministry, after he had preached to the people, Nós descobrimos que Jesus, em seu ministério, depois que ele havia pregado às pessoas, now we're going to be real scriptural on this. agora nós vamos ser bem bíblicos nisto. After Jesus had finished his ministry, and his ministry was rejected by the people, Depois que Jesus havia terminado o seu ministério, e o seu ministério foi rejeitado pelas pessoas, now you'll read between the lines. Draw your own conception. Remember what I told you at the first. agora vocês lerão nas entrelinhas. Tirem a sua própria concepção. Lembrem-se do que eu lhes disse no começo. After he had preached, he come as a promised one for that day. We all know that. Depois que ele havia pregado, ele veio como um prometido para aquele dia. Nós todos sabemos disso. The scriptures identified Jesus Christ as Messiah. That's right. As Escrituras identificaram Jesus Cristo como o Messias. Isso mesmo. Thoroughly, firmly vindicated by God and His Word that He was Messiah. Completamente, firmemente vindicado por Deus e sua palavra, que ele era o Messias. There's no question. Does anybody question it? If you do, then you should come to the altar. That He wasn't the Messiah. Não há dúvida. Se alguém questiona isto, se você questiona, então você deveria vir ao altar, que ele não era o Messias. He was clearly identified as a Messiah. Ele foi claramente identificado como o Messias. But after he clearly, God identified him, Porém, depois que ele claramente, Deus o identificou, as Peter said on the day of Pentecost, when he talked to the Sanhedrin there about 4 days later, assim como Pedro disse no dia de Pentecostes, quando ele falou ao Sinédrio ali, por volta de 4 dias mais tarde, he said, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by signs and wonders which God did by him in the midst, which we all are witnesses. See? a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com sinais e maravilhas, que Deus por ele fez no meio, do qual todos nós somos testemunhas. You have, talking by wicked hands, and have crucified the Prince of Life, which God has raised up and shown forth these things that you see. Tomando-o vós e crucificastes o príncipe da vida pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou e tem manifestado estas coisas que vistes. Vê? Christ lived on, of course, still is today. Cristo continuou a viver, naturalmente, ainda vive hoje. Now, after Jesus had clearly came, identified himself, God identified him, and he prophesied. Agora, depois que Jesus claramente veio, identificou-se a si mesmo, Deus o identificou, e ele profetizou. And after the days of his prophecy, though scripturally identified, the people rejected him. That's right. E depois dos dias de sua profecia, embora biblicamente identificado, as pessoas o rejeitaram. Isso mesmo. And he preached then, after they rejected him, here the ones that had a possibility of being saved. E ele pregou então, depois que eles o rejeitaram aqui, aqueles que tinham possibilidade de serem salvos. Remember, when he was preaching, there was a possibility of anybody being saved. Quando ele estava pregando, havia possibilidade de qualquer um ser salvo. We don't know who they are, they're predestinated, but he continually preached. Nós não sabemos quem são eles são predestinados, porém ele pregou continuamente. But after the days of his preaching, his ministry continued on, because the last group he preached to was the souls that were in hell, that could not be forgiven. Porém, depois dos dias de sua pregação, seu ministério continuou adiante, porque o último grupo ao qual ele pregou foi as almas que estavam no inferno, que não poderiam ser perdoadas. I've clearly read that from the Bible here, from 2 Peter. Eu tenho lido isso claramente da Bíblia aqui, de 2 Pedro. Vê? He went and preached to souls that were in prison, which is hell,
locked up until the day of the judgment. Ele foi e pregou às almas que estavam em prisão, que é o inferno, encarceradas até o dia do juízo. Because you see, the judgment isn't now, and there's no burning hell now. Porque, veja você, o juízo não é agora, e não há nenhum inferno ardente agora. Somebody tell you the guy's in burning hell now, that's wrong. See? Alguém que lhe diz, o sujeito está no inferno ardente agora. Isso está errado, vê? A judge of this earth is just enough to never condemn a man until he's brought to trial. Um juiz desta terra é suficientemente justo para jamais condenar um homem até que ele seja trazido ao julgamento. And God will never throw a man into the fiery furnace until first he is condemned by God's own law. E Deus jamais lançará um homem dentro da fornalha ardente até que primeiro ele seja condenado pelas leis do próprio Deus. He rejected mercy. So you see, he first has to have a trial, and the trial is a great white throne judgment. Ele rejeitou misericórdia. Então, veja você, ele primeiro tem de ter um julgamento. E o julgamento é o juízo do grande trono branco. But now he's in a place called a prison house. Mas agora ele está num lugar chamado casa de prisão. As I saw the vision of both places, and by the grace of God, I say this not to be sacrilegious, and if it's wrong, God forgive me, I believe I've been in both places. In both places. Já que eu tive a visão de ambos os lugares, e pela graça de Deus, eu digo isto não para ser sacrílego. E se for errado, Deus me perdoe. Eu creio que eu estive em ambos os lugares, veja, em ambos os lugares. And I seen the redeemed, the blessed, and I seen the lost and where they were at. E eu vi os redimidos, os bem-aventurados. E eu vi os perdidos, e onde eles estavam. And that's why I stand as your brother today to warn you to flee from that downward path. E por isso é que me mantenho como seu irmão hoje, para advertir-lhe que fuja desse caminho decadente. Don't you never go that road. Jamais siga esse caminho. And you've got everything to live for, that blessed upward way, where the redeemed are in joy and peace and you can't sin. E você tem tudo pelo que para viver. Esse bendito caminho ascendente, onde os redimidos estão em gozo e paz, e eles não podem pecar. They can't be sorry, there's nothing there perfect. Seeing both places. Eles não podem se entristecer. Eles não podem. Ali não há nada. Eles são perfeitos. Vi ambos os lugares. I know that's an awful statement for a person to make, but God being my judge, I solemnly believe I've seen both places. I believe that. Eu creio que esta é uma declaração tremenda para uma pessoa fazer. Porém, Deus sendo meu juiz, eu solenemente creio que vi ambos os lugares. Eu creio nisto. And oh, far be it from any person ever entering that regions of the lost. E longe esteja de alguma pessoa algum dia entrar nessa região dos perdidos. If you were standing with hot wires bored to you, tormented in every way, it'd be not like that devil torment there is in that place. Se você estivesse em pé com fios incandescentes enfiados em você, atormentado de todos os modos, não seria como aquele tormento do diabo que há naquele lugar. There could be nothing, the human mind couldn't comprehend what that regions of the lost is. Não poderia haver nada, a mente humana não poderia. A mente humana não poderia compreender o que é essa região dos perdidos. There's no way to explain it. Não há maneira de explicá-la. And there's no way to explain what the regions of the blessed is. It's so great. E não há maneira de explicar o que é a região dos bem-aventurados. É tão excelente. That's so horrible and this is so great. It's from the ridiculous to the sublime. Aquela é tão horrível e esta é tão excelente. É do ridículo ao sublime. So, if anybody hears me, and I'm getting to be an old man, I don't know how much longer I got. I'll soon be 55 years old. Então, se alguém me ouve, e eu estou chegando a ser um homem velho, eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Logo terei 55 anos de idade. And I don't know, according to nature, I may not have too many years. Eu não sei, de acordo com a natureza,
Eu posso não ter muitos anos. I don't know where this tape will go. Eu não sei aonde esta fita irá. But let everyone hear into the tape or wherever it may go. Don't never go towards that regions of the lost. You can't picture hell being that bad. Porém que todos ouçam, aqui e pela fita, ou aonde quer que ela possa ir. Jamais se dirija àquela região dos perdidos. Você não pode imaginar o inferno sendo tão ruim. And whatever you do, don't you never forget this, that the regions of the blessed. E o que quer que você faça, nunca pegue nenhuma... Esqueça isto, que a região dos bem-aventurados... I would say this with St. Paul, eye has not seen, ear has not heard, or either could it enter the heart of man what God has for them in store that love Him. Eu diria isto com São Paulo, aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, ou não poderiam subir ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. So stop if you're listening to the tape, turn the machine off and repent if you're not saved and get right with God. Se você estiver ouvindo esta fita, desligue o aparelho e arrependa-se se você não é salvo e acerte-se com Deus. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus